Ladies and gentlemen, a paz do Senhor, meus queridos. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula sobre o avivamento e a história da igreja. Queridos, vamos meditar um pouquinho sobre o que é melhor para nós. O que vocês acham que vale mais a pena? A gente ser bem-sucedido neste mundo, conforme a vontade de Deus ou perante os homens? Pensando nisso, a Bíblia nos dá as respostas. Mateus 11:11 diz assim, Na verdade eu vos digo, dentre os nascidos de mulher, não apareceu um maior do que João o Batista. Contudo, aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Do ponto de vista humano, João Batista foi um homem bem mal sucedido. Ele vivia no deserto, se alimentava de mel silvestres, usava roupas fabricadas a partir de peles de camelo, mas ele anunciava e vinha aplainando os caminhos, anunciando que viria o Cristo. Do ponto de vista celestial, João Batista, Elias, Eliseu foram homens para lá de bem-sucedidos. Eles expandiram o reino de Deus. Eles foram realmente aqueles que fizeram a diferença nesse mundo. E os jovens e adolescentes deste presente século querem fazer a diferença neste mundo ou conforme a vontade de Deus? Se a gente pensar em termos de fazer a vontade de Deus, nós vamos ver que fazer a vontade de Deus agrega para a gente muitas bênçãos neste mundo, nesta nossa vida presente que é tão curta, mas fazer a vontade de Deus nos leva a viver melhor com o próximo, a ser pessoas melhores, a ser melhor nos nossos relacionamentos. Mas para isso, a Bíblia ainda continua nos dando a resposta. Ela diz assim, Mateus 11:28, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Tem almas cansadas aí? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a expansão da igreja, como tudo isso aconteceu. Mateus vai trazer para nós informações valiosíssimas. A princípio, quando a gente olha para esse versículo de Mateus, onde o próprio Cristo diz que é para a gente tomar sobre nós o jugo que é de Cristo, ele está para nós que vivemos numa sociedade altamente industrializada, a gente não faz a mínima ideia do que Jesus está falando. A gente tem que voltar os nossos olhos, por exemplo, lá para a sociedade agrícola da Etiópia, 2000 anos atrás, onde não existia um maquinário tão moderno. A tração animal era a principal ferramenta de trabalho daqueles agricultores. Então a gente vê que um touro forte era colocado do lado de um boi mirrado, raquítico, e aquele boi mais forte era colocado sobre ele a maior parte daquele jugo. Ele só tinha a função realmente de dividir com aquele boi mais fraco e orientar e ensinando para ele o caminho que devia de seguir. Para a gente, quando a gente imagina esta cena se concretizando na nossa vida, a gente pensa assim que o evangelho é algo que a gente vai ser escravo de uma religião, que a gente vai ser realmente subserviente, que a gente não vai ter vontade própria, que o evangelho é realmente um sistema que aprisiona e não traz liberdade. Mas Cristo ele veio realmente dizer que ele vai fazer conosco o mesmo que este boi mais forte, mais experiente faz com aquele mais fraco. Ele vai nos direcionar, ele vai passar pelo caminho que ele já conhece. O evangelho é isso. Nós temos que ter em mente que entrar na vida cristã é entrar numa vida de liberdade. Que quando Paulo vem e cita lá em Gálatas 5:1 que Deus não nos chamou para entrarmos num jugo de escravidão, que é para a gente não voltar para esse jugo de escravidão. O que realmente nos escraviza é uma pessoa não conseguir sem precisar tomar um remédio. O que realmente nos escraviza é uma pessoa não conseguir manter um diálogo sem mentir.
Isso é uma verdadeira escravidão. Uma pessoa viver uma vida de fantasias nas redes sociais e sendo que a sua vida particular, quando é só ela e Deus, é uma vida vazia, é uma vida triste. Isso é escravidão. Isso é um jugo insuportável para qualquer um. Isso leva as pessoas aos desesperos, aos suicídios. Isso leva as pessoas a cada vez mais serem consumistas de remédios. Já desde a mais tenra idade, as pessoas já são diagnosticadas com os mais diferentes transtornos, sendo que é tão mais simples a gente aprender de Cristo, a gente dividir com Ele, tomar o fardo de ser cristão, de ser evangélico. É um fardo muito leve, porque foi para isso que o próprio Deus nos criou, para que nós vivamos em comunhão com Ele, para que nós tenhamos essa liberdade de estar com Cristo do jeitinho que a gente é, sem precisar de nenhuma máscara, sem precisar de nenhum tipo de roupagem que esconda aquilo que nós somos, aquilo que nós estamos sentindo. É para essa liberdade que Cristo nos chamou. E essa liberdade foi experimentada de uma maneira muito especial pelos primeiros cristãos. Tanto é que eles se dirigiam de Jerusalém, eles tiveram a ousadia de dividir essa paz, essa alegria, este renovo, esta nova força que eles ganharam. Eles tiveram essa ousadia de dividir com vários povos. Por quê? Porque não importa onde você esteja, todo ser humano tem em si um buraco tremendo, um vazio imenso na sua alma, que só é preenchido realmente e verdadeiramente pelo poder de Deus atuando na nossa vida. Realmente, tem um grande filósofo que fala que no homem há um vazio na alma, há um buraco na alma do tamanho de Deus. E Deus vem para preencher todo esse vazio, vem para preencher tudo o que nos falta, vem realmente tirar o jugo de escravidão, vem nos libertar dos desejos e das vontades que outra hora nós éramos escravos. Quando nós estávamos no mundo, quem veio do mundo, quem não conheceu a Cristo, quem não cresceu numa igreja, ele era escravo da bebida, escravo do álcool, do cigarro, dentre outras coisas. Então, quando ele encontra Jesus, Jesus liberta, Jesus tira esse jugo, irmão, dele, e coloca o jugo de Cristo, o fardo de Cristo que é leve. Ele acompanha, como o irmão já falou, ele acompanha, ele ajuda a carregar. E o intuito de Deus, quando ele transforma o homem, é fazer que o homem seja amigo, seja filho dele, tenha comunhão com ele desde os primórdios da história cristã, desde o livro de Gênesis. O intuito de Deus sempre foi ter uma comunhão com o homem, que o homem adorasse a Deus, não por uma forma robótica, mas porque o homem realmente tivesse esse relacionamento com Deus. Tanto que no jardim a Bíblia vai falar que na viração do dia Deus visitava Adão e Adão tinha essa comunhão com Deus. Então os discípulos, quando eles conhecem, quando Jesus liberta eles, quando esses discípulos conhecem a Jesus realmente, eles conseguem e começam a caminhar nessa leveza de espírito. Então eles começam a caminhar com Jesus, eles começam a ter comunhão com Jesus, eles começam a ter comunhão com Deus, porque Jesus ensina eles a orarem, a buscarem a Deus. Então eles têm essa intimidade. Por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ver eles orando novamente, eles estão orando, eles estão buscando essa comunhão com Deus e estão esperando a resposta, o Consolador, a qual Deus diz que enviaria. Por isso que eles são cheios do Espírito Santo e começam a evangelizar e começam a passar essa alegria que a irmã Ju falou para as outras pessoas as quais não conheciam. Eles ganham 3.000 e esses 3.000 vão ganhando mais pessoas, vão compartilhando esse amor do Evangelho. Que bênção. E me diz uma coisa, Eliezer, você acha que se não fosse os missionários nós estaríamos aqui hoje? Não, porque eu acredito que a igreja é missionária, ela não tem que fazer missão, ela é missão, ela é missionária. Tem um grande pregador que fala que a igreja que deixou de fazer missão, há muito tempo ela deixou de ser igreja. A igreja ela é missionária, a base da igreja é levar esse evangelho a todo o povo. Exatamente. E você sabe onde se deu início à missão? Você sabe de onde começou a missão? Quem foi o primeiro missionário? Eu vou contar um pouquinho para você. A igreja primitiva, como a gente já estudou, ela nasceu em Jerusalém, certo? E o que aconteceu? Conforme ela foi crescendo, ela foi sendo cada vez mais perseguida. E isso levou ao povo a fugir, vamos dizer assim, não fugir, mas eles foram embora.
É como se fosse uma fuga mesmo, né? Eles foram para a Judéia, Samaria, e assim eles foram ganhando espaço. Esses que saíram da igreja primitiva, eles foram falar de Deus em outras cidades, certo? E assim foi nascendo cada vez mais a missão. E Jesus ele disse, ele foi muito claro em suas palavras: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, tá? Mas enfim, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem por que a igreja primitiva era perseguida? Quem perseguia a igreja primitiva, tá? Isso eu quero que vocês respondam depois, tá bom? Mas eu quero fazer outra pergunta para vocês. A intenção do batismo na sua vida. Para que se batizar? Se batizo porque minha mãe quer que eu se batize? Eu se batizo porque eu acho legal? Por que você quer se batizar? E ainda trazendo para esse cenário, o que está acontecendo aqui? Por que a gente está preparando tudo isso? Por que a gente está falando tudo isso? Porque vejam só, igual o Matheus falou sobre o batismo. O batismo, ele só é uma representatividade daquilo que você já aceitou. Daquilo que você já se convenceu dentro de si que é o melhor para a sua vida. Então você está ilustrando, você está mostrando ao mundo, você está matando a velha criatura e falando, eu quero esse jugo que a tia Ju falou. Eu quero estar com Cristo na minha vida. Eu quero andar com Cristo. Sabe por quê? Porque é muito pior você viver uma vida sem ter ninguém para te ajudar a carregar esse jugo. É muito mais difícil você não ter alguém do seu lado. É muito mais complicado você andar no mundo, você ter aflições, você ter tormentas e não ter ninguém ao seu lado. Eu imagino que todo mundo passa por algum problema, eu imagino que você que está nos assistindo deve ter alguma situação que você está passando, porém, toda essa aula, todo esse preparo é para te dizer que nós temos alguém para andar conosco. Esse jugo o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, sabe por quê? Porque esse boi maior que a Ju falou é Cristo. Ele está ao seu lado, ele pode caminhar ao seu lado. Porém, trazendo para o cenário do avivamento, trazendo para o cenário de ter o Espírito Santo, você só pode ter tudo isso se você se dedicar. Se você estuda, se nós estudamos, se nós nos preparamos, se nós buscamos. Missão, ela existiu por um propósito. Nós estamos aqui por um propósito. Você está aí por um propósito também. Então, todo esse caminho, eu sei que às vezes essa nossa geração, a geração, né, principalmente adolescente, né, a gente tem uma série de problemas e tudo é muito grande. Tudo é muito grande, tudo é muito pesado, é muito difícil, mas eu tenho a convicção, e eu tô te falando isso com uma certeza, nós estamos te falando com uma certeza, de que Cristo ele está disponível para te ajudar. Veja só que coisa mais extraordinária que é ter Cristo para te ajudar. E esse avivamento, ele não é só um movimento, na verdade ele não é um movimento. Esse avivamento, ele está disponível para você. Ele está disponível para nós, para sua casa, para nossa família. Ele está aqui para nós. Então, é algo assim, muito além do que nós pensamos ou vemos. Esse avivamento, ele está disponível para nós. Não é verdade? Sim, É verdade. esse avivamento é o que nos transforma de dentro para fora, né? João Batista ele faz uma comparação, quando ele está batizando, ele fala, eu vos batizo com água, porém virá um que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele faz uma comparação do batismo nas águas com o batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque ele tem que abranger o teu corpo todo, assim como o batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo ele te transforma de dentro para fora, a tua conduta se transforma. Por isso que em Efésios nós vemos o apóstolo Paulo falar, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais. Por quê? Porque o Espírito Santo realmente ele faz você ser uma nova pessoa, um novo homem, um novo ser. Sim, exatamente. Tia Ju, me diz uma coisa, você acha que ser perseguida é uma coisa boa? Depende. Se eu sou perseguida por minhas más atitudes, por meu mau testemunho, é uma coisa terrível. É uma coisa terrível porque o homem e a mulher, o ser humano de uma maneira em geral, ele quer normalmente um salvador. Ele não quer um senhor na vida dele. Ele quer tomar suas próprias decisões.
A gente tem isso, a gente quer ser o dono da razão. Sim. No caso da igreja primitiva, você acha que foi bom a igreja ser perseguida? Foi perfeito, por Ótimo. quê? Foi provisão de Deus. Por quê? Porque eles não foram perseguidos por causa das suas más ações, eles foram perseguidos por estarem glorificando ao nome de Deus, por estarem indo de choque contra os costumes de uma sociedade que não estava habituada com aquele movimento que agora se iniciava. Qual era o movimento que se iniciava? Um movimento que agregava pobres, um movimento que agregava escravos, que dividia que eles tinham tudo em comum, um movimento que pensava no bem-estar do próximo, que pregava o amor ao próximo como a si mesmo, que estava trazendo um estudo revolucionário para aquela época. Até para os dias de hoje, tem um ditado dos mais antigos que diz assim, ó: farinha é pouca? Meu pirãozinho primeiro. Depois a gente vê se eu divido alguma coisa com você. Se eu tô com um pouquinho, eu penso só em mim. E Cristo vem justamente a trazer um ensino totalmente diferenciado do que isso. Sim. O mundo hoje, o que as pessoas querem? As pessoas querem estar na igreja, mas levando a mesma vida que levavam no mundo. Carregando as mesmas leis que elas seguiam no mundo, elas querem seguir dentro da igreja. E isso é errado. Isso não glorifica a Deus. O propósito de missão e de todos os crentes é ser contrário ao mundo. O Espírito Santo nos leva a ser contrário ao mundo, porque o Espírito que age em nós é a oposição do Espírito que age no mundo. Por exemplo, Mateus, por que as pessoas ficavam tão felizes de serem levadas diante das autoridades para serem surradas, para serem questionadas quanto à sua fé, para retornarem atrás na sua fé? Por quê? Porque eles iam de contrariedade ao que eles estavam pregando. Eles estavam pregando que Cristo salva, cura, batiza e leva para o céu. O mundo hoje, o que eles vão... E como a irmã Ju falou, João Batista foi um grande promissor nessa jornada de expansão do Evangelho. Ele dá início a tudo isso, né? Por isso que a Bíblia vai falar que ele foi cheio de Deus desde o ventre de Isabel, desde o ventre da sua mãe. João Batista foi um dos homens mais bem-sucedidos da Bíblia. João Batista foi um homem perigoso. Ele se preparou 20 anos para pregar 6 meses e o mundo quis matar João Batista. Herodias quis matar João Batista porque João Batista era um pregador perigoso. E ele preparou esse caminho para Jesus. E quando Jesus vem, se encaixa na passagem a qual a irmã Ju falou, vinde a mim todos que estáis cansados. Jesus vem para tirar esse cansaço da sua alma. Jesus vem para mudar a sua vida. Jesus vem para transformar a sua vida. E é nesse contexto que Jesus vem e começa a fazer discípulos e ensinar esses discípulos, a preparar esses discípulos para uma grande comissão, a qual seria a expansão da igreja, a expansão do Evangelho. A resposta do questionamento sobre a pergunta qual foi feita. O Caio fez 2 observações, a observação da Ju, quando ela fala de Mateus 28:10, e essa não é a questão errada, porque em Mateus 28:10, realmente, Jesus marca o encontro. E também não é a questão da Índia, porque eu falei que existem mais de 3 milhões de deuses. Seria errado se eu falasse que existisse 3 milhões de deuses. Então, quando eu coloquei mais, é que ultrapassa a isso. E também a questão do Tomé. Tomé realmente evangelizou a Índia, porém é no contexto do mapa daquela época a qual eles evangelizaram. Então não se encaixa nos contextos de hoje. Porém a resposta correta é a qual o Caio deu, que é sobre o Billy Graham. Ele não orou na casa de Calvino e foi realmente na casa de John Wesley. Parabéns, Caio, e parabéns a todos que participaram. Deus abençoe. Essa fica mais uma pergunta para vocês, tá? E eu quero concluir dizendo que hoje, nos dias atuais, não tem sido diferente. Deus ele tem permitido muitas coisas. No dia de hoje, por exemplo, essa epidemia que veio sobre a gente, né? É uma coisa ruim, só que querendo ou não, é uma permissão de Deus, tá?
Porque hoje, com essa epidemia, eu vejo que está dividindo a igreja entre as pessoas que realmente buscam a Deus, os verdadeiros adoradores, e pessoas que iam para a igreja simplesmente pelo fato de ir para a igreja. Está entendendo? Hoje essa epidemia veio para mostrar quem realmente ama Deus de verdade, tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Na semana que vem, a aula vai ser muito legal também. Vamos entrar na questão de Saulo, Paulo e toda essa viagem que eles fizeram. Tem a parte do avivamento também, com a Tainara e com o Eliezer. Então, eu espero de coração que vocês tenham gostado e que vocês estejam gostando desse modelo de aula que a gente está apresentando. E a gente se encontra semana que vem, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Beleza? Então, eu deixo para vocês aquele famoso beijo do gordo. Até semana que vem. Tchau.